Professor Fernando Pamplona, ex-diretor da Escola de Belas Artes, escola com 189 anos de existência, da Universidade do Brasil. O seu ensino médio foi no Colégio Pedro II e parece que ainda lhe guarda boas lembranças. Acabei de vir de lá. Como foi o seu Pedro II? Olha, Pedro II, na escola padrão que o Brasil teve, não sei se ainda tem, que ela teve uma diversificação muito grande. Mas no meu tempo estudante só tinha catedrático por concurso. Então eu tive a sorte de ter os melhores professores, que na década de 40 alguém teve a oportunidade de ter. Cláudio Monteiro, os irmãos amados, Gênesis e Gidásio, Honório Silvestre, um que foi reitor da Universidade da UERJ quando ela começou, grande professor de matemática. Tive Cécio Tiré, também como professor de matemática. O Antenor Nascentes, professor de português, o maior professor de português que já existiu no país. Eu tive os dois irmãos, um que falava Maktub, o outro que falava história de verdade, que eram... me lembra... fazia histórias árabes, ou... daqui a pouco eu lembro o nome deles. Mas foi uma formação fundamental que eu juro a vocês que hoje eu só sei o que aprendi lá e o que o resto foi com a vida. Como é que o senhor foi parar estudando pintura na Escola de Belas Artes? A história é meio curiosa. Meu irmão era milico, estudava na escola militar. E tinha uma disciplina que ele, por não saber muito, e eu já ter algum conhecimento de geometria, ele queria estudar comigo. Então ele, sem querer, me ensinou geometria descritiva. Que ele não sabia nem por que eles estudavam geometria descritiva. A geometria descritiva faz qualquer um, não apenas milico, mas principalmente arquiteto, ter o conhecimento da geometria no espaço. Quem não souber o que significa isto, eu não vou explicar agora, porque demora um ano para você entender. Aí aprendi geometria descritiva com ele, minhas duas primas, que na Escola de Belas Artes exigia no vestibular geometria descritiva, além do desenho geométrico, quiseram começar a estudar comigo. Também tinha português, nós estudávamos com um catedrático da Faculdade de Direito e do Colégio Pedro II, que por acaso era nosso tio, meio torto, Júlio Nogueira. Aí eu resolvi fazer o vestibular junto com elas. Uma tia mais conservadora, não 400 anos de São Paulo, mas 800 anos do Ceará, virou-se para mim, querendo me proteger, mas com um certo preconceito, ou com muito preconceito, dizendo: meu filho, seu enxoval para a escola militar, meu irmão já na escola militar, meu primo na escola militar, o outro primo general Bevilacqua, meu primo, o outro era Fernando Valente Pamplona, que babaca, quando se despediu do comando, jogou-se de paraquedas e um cabo com raiva não deixou abrir, e ele, com 65 anos, se mandou. Mas minha família era toda de milico. O meu pai era civil, mas era auditor da Justiça Militar. Seu enxoval, nós fizemos uma vaquinha. E você vai para a Escola de Belas Artes? Eu vou, tia. Escola de Belas Artes só é da vagabunda e mariquinha. Ô, minha tia, a senhora tem uma surpresa. Além de vagabundo, eu sou mariquinha. Aí entrei para a Escola de Belas Artes.
em resposta à sua pergunta. Quais são suas recordações dessa Escola de Belas Artes de então? Ah, maravilhosas. Professores excepcionais. Marco Júnior tem um quadro que eu comprei quando ele estava morrendo, e estava vendendo qualquer coisa a qualquer preço, e minha filha é apaixonada por ele, professor de pintura. Tinha um professor que eu não gostava dele não, briguei até com ele. Eu ocupei depois a cadeira dele quando ele já estava morto, infelizmente. Eu gosto de tirar fora de um cara ele vivo, morto não vale a pena. Mas era um excelente professor de geometria e de perspectiva. Gerson Pompeu Pinheiro. Meu adversário político, meu inimigo praticamente, mas excelente professor. Outro dia eu vi um documentário de Discovery que um arquiteto disse que tocava música numa fachada arquitetônica. Isso 50 anos depois que eu vi um homem extraordinário, Lucas Meyerhofer, fazer aula de arquitetura analítica tocando música, segundo a fachada da arquitetura, diziam que ele era louco. Então, depois de 50 anos, tem outro louco, está dizendo a mesma coisa. A tese do Meyerhofer, para ele ser professor de arquitetura analítica, foi o trabalho que ele realizou um dia na vida. Todo mundo no Brasil, pelo menos nos catálogos de turismo, pedem para você emissões. O que ninguém sabe é que aquela fachada daquela igreja que é assim, homologamento, tem uma torre das missões, foi desmontada e numerada, pedra por pedra, tirada a argamassa que estava deteriorando e remontou tudo pedra por pedra. Esse arquiteto analítico maravilhoso chamava-se Lucas Meyerhofer. Infeliz dos estudantes de arquitetura ou de belas artes, que ele era professor das artes, que não se lembrem das aulas que esse homem extraordinário, Lucas Meyerhofer, nos deu. O senhor foi professor e diretor da Escola de Belas Artes. Quais foram os seus alunos mais conhecidos? E isso é difícil, porque às vezes a gente encontra aluno que foi agora mesmo. Eu vim numa comemoração do Colégio Pedro II e metade dos professores de arte foram meus alunos. E eu não reconheci os nomes deles. Alunos mesmo. Tem uma porção de gente aí que foi meu aluno, mas não foi na Escola de Belas Artes, não. Foi fora da escola. Foi no fazer cotidiano. Alunas mesmo que hoje são significantes. Eu tive a Rosa Magalhães, maior orgulho, que o pai dela foi meu irmão e eu trabalhei com a mãe dela. Então misturo família com o sucesso de criatividade extraordinária que ela tem. Outra que é meio bilola, mas sempre foi a melhor aluna que eu tive na escola, foi Maria Augusta. Essas duas foram minhas alunas de verdade, curricular. Até uma porção de gente aí diz que foi meu aluno no Aue da vida, e eu aceito porque eu aprendi talvez mais com ele do que eles comigo. O senhor também teve um outro discípulo, não da EBA, muito conhecido e muito querido, Joãozinho 30. Esse negócio de discípulo, ele fala. Mas ele fala porque ele me ama e eu o amo. Ele ama a minha mulher, que ele foi colega dela no Teatro Municipal, minha mulher o ama. É uma irmã dele, lá no Maranhão, e ela nos ama. Aí é um amor de integração familiar. Amor muito grande. Se disser, o Joãozinho trabalhou mais com Arlindo Rodrigues no teatro e na escola de samba do que propriamente comigo. Eu já fui conhecer o João depois que ele já tinha trabalhado muito tempo com Arlindo. Quando ele fez a história do Carnaval Carioca, da Eneida, ele fez praticamente tudo e tinha descoberto, inclusive, um negócio
que o Rio pouco conhecia, hoje é vulgar, chamado silkscreen. Até as roupas o Joãozinho fazia. O Joãozinho foi não um discípulo, mas nos ensinou muito, que a gente dava uma coisa para ele, quando ele mostrava era melhor do que a coisa que ele tinha dado. E não limita a escola de samba, não, na decoração do Teatro Municipal, na decoração do Copacabana Palace, ficava com o derrum, quando a gente chegava, ele não dormia, o João passava 15 dias sem dormir, hoje está sofrendo por causa disso. Mas o João era de uma criatividade extraordinária. Na nossa equipe, ninguém era diretor, nem mandava, nem era professor. E, por incrível que pareça, era uma criatividade em conjunto. Você fez isso, gostei, não gostei, vira isso que dá certo. E por aí vai. Até que nós descobrimos que o João era realmente, além de um extraordinário, maravilhoso aderecista, como o Tolle nos acompanhou durante 7 ou 8 anos, o João era um cara inventivo. E quando, por uma questão política que eu não quero expor, nós decidimos abandonar o Salgueiro, na casa de um arquiteto que já morreu, que já serviu inclusive de barracão para o Salgueiro, Jordano Sodré, Tereza Aragão, uma sangueirense maravilhosa, esposa do Ferreira Goulart. O que é que nós vamos fazer? Ele disse que faz uma homenagem à Eneida, já que nós tínhamos feito um carnaval com o livro dela, a história do Carnaval Carioca Campeões. Quem vai fazer? Ele disse o João. E ele e a Maria Augusta fizeram 2 ou 3 carnavais seguidos, só que tem que ele era na frente. Ele pagou por conta dele, ninguém ganhava dinheiro com a escola de samba. Nós trabalhávamos de graça, nós fomos amadores. Depois, quando a coisa virou profissional, o Arlindo comprou um apartamento. O João foi por onde ele quis, e eu não sei o resto. Eu nunca me meti em coisa financeira de escola de samba. Meu trabalho foi sempre amador. Como era o trabalho do Arlindo, como era o trabalho do João. Nós pagávamos para fazer a escola, em vez da escola pagar para a gente. Hoje a coisa virou uma coisa profissional. Você compra mestre, sala e porta-bandeira de uma escola e põe na outra. Paga o passe, feito técnico de futebol, assim como carnavalesco. Você paga o passe. Tem carnavalesco que cobra $100 mil pelo trabalho. Se eu tivesse $100 mil pelos 12 carnavais que eu fiz para o Salgueiro, eu teria mais de $1 milhão hoje, não estaria aqui conversando com você, estaria em outro lugar, gozando do dinheiro que eu não ganhei. Mas isso é outra história, é outro papo, eu não quero criticar meus companheiros, nem meus amigos que se profissionalizaram, não. Cultura popular, para mim, sempre foi amadora. No Acre, no Maranhão, com os 4 sotaques do boi, com os blocos de empolgação, com o maracatu do interior em Pernambuco, com o Carnaval Tripé que eu assisti na Bahia uma vez que eu estive lá, com essa cultura popular brasileira maravilhosa que o Gilberto Freire diz que é plural, que há uma diferenciação segundo o clima e segundo a colonização das explosões de cultura popular no Brasil fora. Ele chama o Brasil de arquipélago cultural. Aí o Brasil é plural. Ao mesmo tempo, Gilberto Freire diz que o Brasil é uno, que é a maior região geográfica do mundo onde só falam a língua, e que a língua é a nossa hegemonia, que é o português. No Brasil não tem dialeto. A Itália, aquela merdinha daquela tripinha, daquela bota, tem 50 dialetos, que um não entende o outro, a gente se entende no Brasil. Qualquer amazonense sabe o que quer dizer bate que barbaridade. E sabe o que quer dizer o baiano dizer vige. O Brasil é um país feliz porque tem hegemonia da língua portuguesa. Só em razão disso, a gente deve agradecer Portugal ter nos colonizado. Quais são os pintores brasileiros de sua admiração?
Janira Guiar de Cavalcante, Pansete. Inquilino Campo Fiorito. Terreiro. Tudo isso já morreu. No Rio tem um cara maravilhoso chamado Gershman. Esse é bom. Tem o Ciron, lá do... Esse é bom, esse é artista. 90% do que está hoje aí nas artes plásticas é fantasia marqueteira. Tem um maravilhoso que não sei nem como ele está, mas ele deve estar meio no fim. Chama-se Luciano Maurício. Os melhores pintores que o Brasil já teve, ele deve estar morando, se não morreu, deve estar morando em Friburgo. Nunca fez propaganda de um trabalho dele. Também nunca deixou que alguém visse como ele fazia o trabalho dele. Vai à casa do Joel Silveira que você vê os trabalhos do Luciano. Onde houver um trabalho do Luciano Maurício, que ninguém sabe quem seja hoje, ele é um pouco mais velho do que eu, se estiver vivo. Vamos ver o trabalho de um artista exemplar. E daqui a uns 20 anos ou 30 alguém vai descobri-lo. Como só descobriram Modigliani depois de 30 anos da sua morte. A arte erudita dá alguma contribuição ou recebe a contribuição da arte popular? Bom, aí tem... Aí a coisa é meio... Lígia Fagundes Telles, nossa acadêmica da academia, claro, escreveu um dia que quando morre um negro velho na África, perde-se uma biblioteca, mesmo que ele jamais tenha visto uma palavra grafada, ou seja, analfabeto. É que o conhecimento atávico dele de gerações da cultura da sua região, independente do resto do mundo, lhe deram um conhecimento que ele poderia ser considerado sábio mesmo sem saber o que tenha sido escrita. Eu ouvi alguém, eu não sei, tem gente que diz as coisas, Nelson Rodrigues disse, o que o pobre do Nelson deve estar sofrendo, os caras que inventam a coisa e atribuem para tirar de si a responsabilidade. Não sei quem escreveu, sei que eu li. Cultura é o conhecimento amalgamado. É a sedimentação do conhecimento. Para você ser culto, basta ter vivenciando. Então você aprende no botequim, aprende aqui, aprende na escola, aprende no troço, e vai pegando esse conhecimento. Isto é cultura. Vamos para cá. Erudição, você basta ter o Google hoje. Sabe o que é Google? Esse negócio da internet. Você pergunta o impossível, eles respondem. O que não significa dizer que o cara culto seja uma dicotomia com o cara erudito. Pelo contrário, quanto mais culto o cara for, se você der erudição para ele, aí entra a escola te dá erudição, te dá conhecimento, o cara que às vezes já vem culto, aí você talvez seja um homem completo. A cultura pode ser independente, mas se ela tiver erudição junto com ela, ela vai explodir bem. Não sei se eu te respondi, só falei besteira. Pô. Vamos falar sobre restauração, né? Num momento que várias obras carecem. Essa é uma especialidade que tende a crescer, principalmente na academia? Olha, infelizmente, na Escola de Belas Artes, tem um garoto que é filho do maior restaurador, Edson Mota, que o Brasil já teve. Uma vez eu era diretor e alguém da banca saiu, mas uma moça que estava querendo fazer restauração de papel, querendo fazer um concurso para a Escola de Belas Artes, a banca parou. Digo, eu como diretor, mesmo não conhecendo, eu fui para a banca, pô. Mas ela teve um detalhe importante, ela me disse que ela foi convidada para restaurar os murais que o Di Cavalcante pintou no João Caetano.
Na sala de cima do João Caetano, dos dois lados, tem 2 murais do Di Cavalcanti. E que ela teve que tirar todas as tintas que alguém, inadvertidamente, pintou sobre o mural. Onde tinha vermelho, pintou vermelho, onde tinha azul, pintou... Em vez de restaurar, ele acrescentou a pintura, e que ela foi obrigada a tirar toda a pintura sobre a pintura do Di para poder restaurar verdadeiramente os 2 murais do Di Cavalcanti. Eu dei 10. Por quê? Porque eu assisti isso. Eu sabia disso. Era um dos poucos na República, talvez o único, sabia disso. Quando ela falou disso, que ela teve que tirar tudo, eu dei 10 para ela. Ela é professora da Escola de Belas Artes e restauro. Agora, o restauro no Brasil, eu vou contar uma coisa que eu acho que tem uma frase para mim, o homem mais importante da cultura no Brasil no século passado. Era ministro da ditadura e depois foi líder do PSD, que defendia... Mas ele foi um homem maravilhoso chamado Gustavo Capanema. Ele estava com 80 e poucos anos, mais velho do que eu estou hoje. Eu resolvi fazer um documentário com ele, que eu acho que ele foi, enquanto a Semana da Arte Moderna em São Paulo foi panfletária, todo mundo chegou lá e disse o que queria e acabou. O Capanema, que tinha um gabinete que chamavam de melancia, verde por fora, vermelho por dentro. O oficial de gabinete número 1 dele era o Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. Ele pegou Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Chesquiati, Portinari, Villa-Lobos e fez, na realidade prática, a reforma da cultura e da arte brasileira. O grande responsável é ele. Mas um dia, alguém chegou junto dele e ele disse uma frase que eu gostaria que fosse repetida, inclusive nesta casa aqui. Alguém junto dele pediu um emprego para um escritor, eu não vou dizer o nome, eu nem sei se ele está vivo ainda, mas se estiver morto também não vou dizer o nome, veja o documentário. E pedindo um emprego, disse assim, eu era ministro, e eu como ministro não podia dar emprego. Se alguém no Brasil vê o que eu estou dizendo, vai rir para burro. O seu Lula deu 54 mil. 54 mil boquinhas. O ministro Capanema de direita, se eu era ministro, não podia dar emprego. Vamos voltar. Espera um pouquinho. Isso eu quero contar porque é muito importante. Aí ele disse assim, mas o que ele pode fazer? O que ele quer fazer? Ele quer fazer o levantamento das obras de arte e culturais existentes no Rio de Janeiro. Em quanto tempo ele pode fazer isso? 1 ano. Então faz um contrato de serviço prestado por 1 ano. E ele esqueceu, isso tem o depoimento dele, se aquela porcaria da TVE tiver ainda quadruplex, pode botar no ar. Ele voltou 1 ano depois e o Capanema ficou admirado com o trabalho que esse moço fez. Chamou de São Paulo Mário de Andrade. Eu acho que vocês sabem quem tenha sido Mário de Andrade. Mário de Andrade, quando viu, disse que nós tínhamos que fazer isso no Brasil inteiro. Então, Mário de Andrade fez todo o projeto do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Eu, Capanema, só fiz dar o título. Porque todo o trabalho, na modéstia do Capanema, foi feito pelo Mário de Andrade. Então, dizia o Capanema, eu convidei o Mário de Andrade para dirigir esse Instituto Patrimônio Histórico e Artístico e começar o tombamento para salvar o que não tinha sido destruído pela escrotidão dos prefeitos, dos imbecis, dos ignorantes.
sejam municipais, sejam federais, estaduais. Ele precisava preservar o patrimônio artístico e histórico nacional, eu creio que isso tenha sido muito importante. Mário de Andrade estava fazendo a história da música, ele não podia vir de São Paulo, que estava muito ocupado em São Paulo. E sugeri outro nome também, Andrade, que não era parente dele, nem de São Paulo, era mineiro, chamado Virgílio Melo Franco de Andrade, parente do Afonso Arinos. E durante 25 anos, graças à proteção que o Brasil tenha, seja de quem for, nós tivemos criado no Brasil o Instituto de Preservação da Cultura e da Arte Brasileira, que teve uma ação, ainda tem, extraordinária no Brasil inteiro. Há uma tradição bastante antiga na EBA em contribuição ao carnaval. Gostaria que o senhor falasse sobre Rodolfo Amoedo. Rodolfo Amoedo, provavelmente teu parente, que eu saiba dele, foi um dos caras mais sérios e mais chatos como diretor da Escola de Belas Artes. Falando assim, parece à toa, se vocês quiserem ao Museu de Belas Artes, para ver a obra do Amoedo, é mais difícil, porque aquelas exposições mudam muito de acordo com o diretor, que tira a galeria permanente, muda os quadros, tem uma reserva, sei lá. O Amoedo foi um pintor maravilhoso. Agora, quem quiser ver murais do Amoedo sem precisar ter muito esforço, basta ir ao Teatro Municipal, ver as duas rotundas, vai ver as danças que o Amoedo fez. Mas Rodolfo Amoedo foi segundo eu li no JFG, um dos maiores cronistas que o Rio de Janeiro já teve em todos os sentidos. Foi o primeiro cara como diretor da Escola de Belas Artes em 1900 e merdinha, que desenhou pessoalmente o estandarte de um rancho, não tinha escola de samba nem bloco naquele tempo, mas tinha um rancho que foi famoso no Brasil, chamado Ameno Rezedá, cujo estandarte foi desenhado por Rodolfo Amoedo. Hoje, a Escola de Belas Artes ela tem um convênio com a Liga Independente de Escolas de Samba para formar alunos. O senhor acha que esse trabalho pode dar bons frutos? Qualquer trabalho pode dar fruto no sentido da educação. Agora, o fruto de cada um depende de cada um, não do trabalho. Na sua opinião, qual é o maior carnavalesco da nossa história? Não tem maior, não. Teve o Julinho, que ninguém se lembra o nome dele, que fazia 10 carnavais para o Brasil, que era quase automático, foi carnavalesco da Mangueira, que era um sofredor maravilhoso e fazia o carnaval justo no tempo dele. O maior de todos era o meu amigo Arlindo Rodrigues, que quando ele tornou-se profissional, quando eu caí fora, que eu sempre fui amador, e venceu várias vezes. Tem um gênio, meu irmão querido, que eu amo, Joãozinho 30. Trabalhou com a gente durante uns 10 anos como artesão, e quando disse para quem veio, explodiu com todo o direito, com toda a possibilidade, com toda a sua criatividade. Ninguém melhor no detalhe, na criatividade que percebe até hoje do que Rosa Magalhães. Filho de peixe, peixinho é, no caso dela é verdade. Geralmente, no caso da Bibi Ferreira é verdade. Mas geralmente filho de peixe não é peixinho, não. Gracindo Júnior é verdade. Não negam a beleza de pai que ele teve. Se um jovem hoje que deseja ser carnavalesco, que trajetória deve fazer? Primeiro ele tem que convencer o bicheiro da verdade dele. Ou o bicheiro ou o dono da escola, que hoje a escola virou um comércio. Então ele tem que convencer o dono da escola, não vou falar em bicheiro não, tem muito bicheiro, meu amigo, e o Miro foi um dos maiores amigos que eu tive. Bicheiro para mim e peixeiro, como Jamil Cheiroso do Império, é a mesma coisa. E polícia é a mesma coisa, tudo gente que gosta de um assunto e faz. Nada contra.
Mas tem o dono da escola. Por exemplo, tem uma escola maravilhosa, que é o Niso da Tijuca, que tem subido muito, que tem um dono que não é bicheiro, ele parece que trata com joia, sei lá, aquele português é maravilhoso, que é o Niso da Tijuca. A Manga hoje está independente de tudo, a Manga é o Palace Hotel das escolas de samba. Tinha uma administração maravilhosa, e tem o Elmo, que é um garoto nascido lá, garoto para mim, e conseguiu o impossível unir os velhos presidentes da Mangueira, que já estavam afastados. Ed Miranda parece que morreu há pouco, sei lá. Roberto Paulino, não, Ed está vivo. Roberto Paulino, o outro que era relações, reuniu tudo e refez a Mangueira maravilhosamente bem. Enquanto os bobocas do Império Serrano, que tem uma comunidade dividida por 4, os caras da Serrinha, os Cabeça Branca, os irmãos do Careca e Aureni, eles devem se juntar e fazer o exemplo que a Mangueira fez. Tem a dividiu e foi os filhos do Natal, foi para um canto, fazendo mata o Maracanã e faz a Portela maravilhosa de novo. Você vai ter 3 escolas fabulosas. A exemplo da Mangueira, que é a maior escola de samba viva hoje. No desfile, o negro é personagem ou figurante? Hoje é fantasia. Há 2 anos atrás, a Marlene Matos me pediu para comentar o desfile das campeãs. Eu estava comentando o desfile das campeãs, até o Coisa publicou isso no jornal. Mangueira estava passando, Alcione estava comigo, eu digo, Alcione, olha essa ala aí, tem 2 negros. Essa brancalhada, não era brancalhada, não, era gringalhada. Ela fez assim para mim, ela não falou nada, mas fez assim para mim, o sinal de dinheiro. Digo, eu vou pedir uma cota de 40, eu acho essa cota ridícula e racista, cota para negro em universidade, é racista. Tem universidade que quem tiver competência prova, independente da cor. Isso é racismo. Já escrevi no jornal sobre 40% de racismo. Então, digo, eu vou querer 40% de negro nas escolas de samba, porque não tem 40% de negro. Não tem. Manda fotografar, manda medir, manda filmar e conta 1 a 1, manda para quadro e conta, porque não tem. Tem na bateria, tem nas baianas, nem na comissão de frente, que é a bailarina do Teatro Municipal que faz na ponta, e tem no comando. Aí o Jornal do Brasil publicou, o samba dançou. Perfeito. Ele é criativo, maravilhoso, mas samba... Bom, não tem mais. Professor, o senhor fez da história do Brasil motivo de desfile de escola de samba. Como última questão, que mensagem o senhor deixa para os jovens sobre o futuro do Brasil? Pô, isso é um negócio meio difícil. Aí você tem que apelar para Freud, para Lacan, para Jung, para Pavlov. Isso aí é um programa que a gente tem que ser rápido e curto. Seja brasileiro.